Bem-vindos às sombras. Aqueles que retornam conhecem os riscos. Aqueles que chegam pela primeira vez, em breve entenderão. O relato desta noite chegou até mim através de palavras trêmulas, escritas por mãos que pareciam temer o próprio testemunho que registravam. Como de costume, preservei a essência perturbadora da narrativa, mantendo intacto o horror que ela carrega, enquanto protejo a identidade de quem ousou compartilhar sua experiência com as forças que habitam além do véu da compreensão humana. Meu nome é Marco Antônio Silva. Trabalho como segurança noturno há 22 anos e durante esse tempo patrulhei as ruas mais perigosas de São Paulo. Já vi de tudo: tiroteios, assaltos, mortes, tragédias urbanas que marcam uma cidade para sempre. Mas existe um lugar que guarda segredos mais sombrios do que qualquer crime que presenciei. Um lugar onde o passado se recusa a morrer. Onde as almas perdidas ainda caminham pelas calçadas, procurando algo que nunca conseguirão encontrar. O Beco do Pinto. Uma viela estreita e esquecida, localizada na rua Roberto Simonsen, próxima ao antigo IML e ao Solar da Marquesa. Um lugar que, segundo os relatos, é assombrado por almas atormentadas, cujos restos mortais foram encontrados em 1979, junto com ferramentas misteriosas. O que vou contar aconteceu durante meu período trabalhando na região, entre maio e outubro de 2023. 6 meses que mudaram para sempre minha compreensão sobre o que pode habitar nas sombras de uma metrópole. Porque descobri que alguns fantasmas não são do passado distante. Alguns fantasmas são urbanos, modernos, violentos e alguns deles ainda têm contas a acertar. Para entender o que me aconteceu no Beco do Pinto, você precisa conhecer a verdadeira história desse lugar. Não a versão romantizada dos guias turísticos, mas a verdade sombria que poucos se atrevem a contar. O Beco do Pinto é uma viela estreita, com apenas 2 metros de largura, que liga a rua Roberto Simonsen à Praça da Sé. Seu nome vem de um antigo morador, um pintor chamado João Batista, que viveu ali no século XIX. Mas a história do beco é muito mais antiga. Ele faz parte do traçado original da cidade, datando do período colonial. Ao longo dos séculos, foi palco de diversos eventos macabros, desde execuções públicas até rituais ocultos. Em 1979, durante obras de restauração no Solar da Marquesa, que fica próximo ao beco, foram encontrados ossos humanos e ferramentas estranhas que pareciam ter sido usadas em rituais. A descoberta chocou a cidade e deu origem a inúmeros relatos de atividades paranormais na região. Desde então, o Beco do Pinto se tornou um local temido pelos moradores locais, que evitam passar por ali à noite. Dizem que as almas dos que foram enterrados ali ainda vagam pelo beco, procurando por justiça ou vingança. 15 de maio de 2023. Comecei a trabalhar como segurança noturno em um conjunto de estabelecimentos comerciais próximos ao Beco do Pinto. Meu turno ia das 22 às 6, patrulhando a região, incluindo o próprio beco. Era um trabalho aparentemente simples: verificar fechaduras, monitorar alarmes, garantir que ninguém invadisse as lojas durante a madrugada. Mas havia algo de estranho no ar. Uma sensação de desconforto que eu não conseguia explicar. Meu supervisor, Cardoso, um homem de 55 anos que trabalhava na região há mais de 3 décadas, me deu algumas orientações peculiares no primeiro dia. Marco, você vai ver muita coisa estranha aqui durante a madrugada. Pessoas caminhando sozinhas, conversando com o nada, chorando sem motivo aparente. Não se envolva, não pergunte. Apenas observe e relate. Por quê? Perguntei. Porque o Beco do Pinto tem fantasmas.
E não são fantasmas antigos de casarões coloniais. São fantasmas recentes, violentos, de pessoas que morreram mal neste lugar e não conseguem partir. Na época pensei que era apenas folclore urbano. Como eu estava enganado. 3 de junho de 2023. Sábado, 3:17 da madrugada. Estava fazendo minha ronda habitual quando ouvi um som estranho vindo do Beco do Pinto. Era como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Olhei na direção do som e vi uma figura sombria, parada no meio do beco. Era um homem vestindo roupas antigas, com uma expressão de dor e desespero no rosto. Quando me aproximei, notei que ele estava segurando uma ferramenta estranha, semelhante às que foram encontradas em 1979. Seus olhos estavam fixos em mim, como se estivesse implorando por ajuda. "Quem é você?" Perguntei, tentando manter a calma. Ele não respondeu. Apenas continuou me encarando, com uma expressão de profundo sofrimento. Então, lentamente, começou a se dissipar, até desaparecer completamente. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Era a primeira vez que via algo assim e não sabia se era real ou fruto da minha imaginação. No dia seguinte, procurei Cardoso para contar o que havia acontecido. Ele me ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça como se esperasse por aquele relato. "Descrição perfeita do João", disse ele quando terminei. "João? João Batista, o pintor que deu nome ao beco. Ele morreu em 1879, em circunstâncias misteriosas. Dizem que foi assassinado por um rival, que o enterrou no beco com suas ferramentas." Cardoso me mostrou um recorte de jornal amarelado que guardava na carteira. A manchete dizia: "Pintor encontrado morto no Beco do Pinto." A foto mostrava exatamente o homem que eu havia visto na madrugada anterior. "Como ele morreu?" perguntei. "Oficialmente, suicídio. Mas todo mundo que trabalhava aqui sabia a verdade. Ele foi morto por um rival que queria roubar suas encomendas. O cara era rico, influente. Comprou a polícia e o caso foi abafado. E por que ele aparece? Porque nunca conseguiu justiça. Desde 1879, ele aparece para funcionários noturnos, sempre procurando alguém que o ajude a encontrar seu assassino. Ele ainda está vivo? Morreu em 1901. Velhice. Viveu 22 anos a mais do que ele em total impunidade. Mas mesmo com a morte dele, João continua aparecendo, como se não soubesse que sua busca por justiça já não tem mais sentido. Nas semanas seguintes, comecei a prestar mais atenção aos detalhes estranhos que Cardoso havia mencionado. E descobri que João não era o único alma perdida que habitava o Beco do Pinto. Havia Maria, uma jovem que morreu em 1920 durante um surto de gripe espanhola. Ela aparecia sempre próxima ao antigo IML, com uma expressão de medo e confusão. Havia Pedro, um operário que morreu em 1950 durante a construção de um prédio na região. Ele aparecia sempre com uma ferramenta na mão, como se estivesse trabalhando. E havia Ana, uma mulher que morreu em 1980, vítima de um assassinato não solucionado. Ela aparecia sempre com uma expressão de raiva e desespero, procurando por seu assassino. Cardoso me explicou que o Beco do Pinto era um repositório de injustiças urbanas. "Toda metrópole tem lugares assim", me disse. "Lugares onde a violência se acumulou por tanto tempo que deixou uma marca no tecido da realidade. As vítimas ficam presas aqui, revivendo eternamente seus últimos momentos." 17 de julho de 2023. Segunda-feira, 2:45 da madrugada. Uma garoa fina caía sobre o Beco do Pinto, criando uma atmosfera ainda mais sombria. Estava verificando uma das portas quando ouvi novamente o som de passos lentos. Desta vez, quando João apareceu,
Consegui vê-lo com mais clareza. Ele estava vestido com roupas do século XIX, com uma barba longa e desgrenhada. Seus olhos estavam cheios de tristeza e desespero. Você voltou, ele disse, parando à minha frente. Você é diferente dos outros. Os outros fogem ou fingem que não me veem. Eu vejo você, João, e sei o que aconteceu com você. Ele pareceu surpreso ao ouvir seu nome. Você sabe quem eu sou? João Batista, o pintor. Morreu em 1879. Você estava procurando o homem que o matou. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto translúcido. Ele me prometeu que ia me ajudar com minhas encomendas. Disse que era meu amigo. Mas quando cheguei ao beco, ele me atacou. Me enterrou aqui com minhas ferramentas. E depois? Ele continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Ficou rico com meu trabalho. E eu fiquei aqui, preso, sem poder fazer nada. João, eu preciso te contar uma coisa. O homem que você está procurando, ele morreu. Em 1901. Não há mais nada que você possa fazer contra ele. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Ele morreu? Sim. Viveu mais 22 anos, mas morreu. Sua busca por vingança já não tem mais sentido. Então eu posso parar de procurar? Você pode. Não há mais nada te prendendo aqui. O que aconteceu a seguir foi uma das experiências mais tocantes da minha vida. João começou a se tornar gradualmente mais transparente, mas ao mesmo tempo sua expressão mudou. A dor e o desespero foram substituídos por algo que poderia ser descrito como alívio. Obrigado, ele sussurrou. Ninguém nunca havia parado para me ouvir. Ninguém nunca acreditou em mim. Todos achavam que eu era apenas mais um louco que se matou. Sua vida tinha valor, João. Sua morte foi uma injustiça. E mesmo que não tenha havido justiça legal, pelo menos agora você sabe que a verdade foi reconhecida. Posso realmente ir embora agora? Você pode. Não há mais nada te prendendo aqui. Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas genuíno. Vou sentir saudades deste lugar, sabe? Mesmo com toda a dor. Foi aqui que vivi os únicos momentos de felicidade da minha vida. Quando pintava minhas telas, ou quando conversava com meus amigos. Leve essas memórias boas com você, respondi. Obrigado por me dar a paz que eu precisava. Foram suas últimas palavras antes de simplesmente desvanecer. Como fumaça se dissipando no vento. Nunca mais vi João. Mas também nunca mais esqueci a lição que ele me ensinou. Toda vida tem valor. Toda morte merece ser lembrada, e toda injustiça deixa uma marca que pode durar séculos. Após ajudar João a encontrar paz, algo mudou na energia do Beco do Pinto. Era como se minha disposição em ouvir e reconhecer as injustiças do passado tivesse criado uma oportunidade para outros espíritos também encontrarem libertação. Uma semana depois, encontrei Maria. Ela não estava mais com uma expressão de medo e confusão. Estava parada no meio do beco, olhando para o lugar onde havia sido enterrada. Você é o homem que ajudou o João, disse ela, me reconhecendo. Como você sabe? Nós nos conhecemos aqui. Entre os mortos, as notícias se espalham rapidamente. Você conseguiu dar a ele o que todos nós procuramos: reconhecimento. Conversei com Maria sobre sua morte, sobre a gripe espanhola que a levou. Ela me contou sobre sua vida, sobre seus sonhos, sobre sua família. Não é sobre vingança, ela me explicou. É sobre não ser esquecida. Sobre alguém saber que existimos, que tivemos sonhos, que merecíamos viver. Você merecia viver, Maria. E sua morte foi uma perda para o mundo. Ela também encontrou sua paz naquela madrugada. O mesmo aconteceu com Pedro, com Ana e com outros espíritos que eu nem sabia que existiam. Um por um,
Eles vinham até mim durante minhas rondas noturnas, contavam suas histórias, recebiam o reconhecimento que buscavam e finalmente conseguiam partir. Em agosto, decidi pesquisar mais profundamente sobre os crimes não solucionados do Beco do Pinto. O que descobri me chocou profundamente. Entre 1800 e 2000, houve pelo menos 100 mortes violentas registradas no Beco do Pinto que nunca foram adequadamente investigadas ou solucionadas. A maioria das vítimas eram pessoas marginalizadas, como escravos, operários, prostitutas e até mesmo crianças. A grande maioria dos casos foi arquivada com explicações superficiais. Suicídio, acidente, briga entre vizinhos. Poucos investigadores se deram ao trabalho de procurar a verdade por trás dessas mortes. Havia um padrão claro: vítimas marginalizadas, investigações negligentes, casos arquivados rapidamente. Era como se essas vidas não tivessem valor suficiente para merecer justiça. E o mais perturbador, muitos dos perpetradores continuaram livres. Alguns continuaram frequentando a região por décadas, sabendo que nunca seriam punidos pelos seus crimes. Compreendi então por que tantos espíritos estavam presos no Beco do Pinto. Não era apenas a violência de suas mortes, era a injustiça de serem esquecidos, de terem suas vidas consideradas descartáveis pela sociedade. 15 de setembro de 2023, quinta-feira, 4h12 da madrugada. Quando pensei que havia ajudado todos os espíritos perdidos do Beco do Pinto, encontrei o mais perturbador de todos. Não era uma vítima, era um perpetrador. Apareceu como um homem de meia idade, bem vestido, com aparência de nobre do século XIX. Mas havia algo profundamente perturbador em sua presença, uma aura de violência e crueldade que me fez recuar instintivamente. "Você é o homem que está libertando os escravos", disse ele com uma voz carregada de raiva. "Quem é você?" "Eu sou alguém que se divertiu muito neste beco por muitos anos, e você está estragando minha diversão póstuma." Compreendi que estava diante do espírito de um dos assassinos. Alguém que, mesmo após a morte, continuava habitando o Beco do Pinto para continuar aterrorizando suas vítimas. "Você matou essas pessoas", afirmei. "Matei várias, e continuaria matando se não tivesse morrido. Eram apenas escravos, operários, putas. Ninguém se importava com eles. Ninguém ia sentir falta. Você está errado. Cada um deles tinha valor. Cada um deles merecia viver. E o que você vai fazer? Me libertar também? Me dar paz?" "Eu não quero paz. Eu quero continuar caçando. Seu tempo acabou. Suas vítimas encontraram paz. Você não tem mais poder sobre elas." Ele tentou me atacar, mas descobri que sem suas vítimas para aterrorizar, ele não tinha mais força. Gradualmente começou a se desfazer, gritando e se debatendo como uma criança fazendo birra. "Não pode me mandar embora. Este é meu beco, estas são minhas vítimas." "Não mais", respondi firmemente. "Não há mais lugar para você aqui." Ele desapareceu com um grito de raiva que ecoou pelo beco vazio e nunca mais voltou. Nas semanas que se seguiram, a mudança na energia do Beco do Pinto foi notável. Outros seguranças noturnos comentaram que o lugar parecia mais leve, mais normal. As ocorrências estranhas praticamente cessaram. Cardoso me procurou em outubro para conversar. "Marco, não sei o que você fez, mas o Beco do Pinto está diferente. Em 30 anos trabalhando aqui, nunca vi o lugar tão tranquilo durante a madrugada. Apenas conversei com algumas pessoas que precisavam ser ouvidas", respondi. "Você sabe que vai além disso. Você deu a essas almas o que elas procuravam há séculos: reconhecimento, dignidade, a certeza de que suas vidas tiveram valor. Todo mundo merece ser lembrado", disse. "Todo mundo merece ter sua história contada." Cardoso sorriu.
Você transformou um lugar de terror em um lugar normal novamente. As pessoas que passam por aqui agora podem fazer isso sem carregar o peso de tantas injustiças não resolvidas. Era verdade. O Beco do Pinto havia se tornado verdadeiramente revitalizado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O passado sombrio havia sido reconhecido, processado e finalmente colocado para descansar. Encerrei meu trabalho no Beco do Pinto em outubro de 2023. Mas continuo visitando o lugar regularmente, agora como um observador da vida urbana normal que se desenvolveu ali. Vejo pessoas caminhando pelo beco, entrando e saindo das lojas, conversando, rindo, vivendo suas vidas. Eles não sabem que estão caminhando sobre séculos de injustiças que foram finalmente resolvidas. E está tudo bem. Eles não precisam carregar esse peso. A função de um fantasma não é assombrar para sempre, é chamar atenção para injustiças até que elas sejam reconhecidas e processadas. Aprendi que as cidades são organismos vivos que carregam a memória de tudo o que aconteceu em seus espaços. Quando há muita violência e injustiça acumulada, essa energia negativa precisa ser reconhecida e processada antes que o local possa verdadeiramente se curar. O Beco do Pinto de hoje é um lugar tranquilo, quase esquecido, mas cheio de vida. Mas só conseguiu se tornar isso depois que as injustiças do passado foram finalmente reconhecidas. Hoje, quando caminho pelo Beco do Pinto, vejo um lugar que já foi palco de horrores, mas que agora é apenas mais uma viela da cidade. Vejo pessoas vivendo suas vidas, sem saber do passado sombrio que ali existiu. Mas também vejo um exemplo de como uma comunidade pode processar seu passado traumático e seguir em frente de forma saudável. João, Maria, Pedro, Ana e tantos outros não eram apenas vítimas de violência urbana. Eram pessoas com sonhos, medos, esperanças. Eram seres humanos que mereciam dignidade tanto na vida quanto na morte. Suas mortes foram injustiças, mas suas memórias se tornaram uma forma de educação moral para quem está disposto a ouvir. Aprendi que fantasmas urbanos são diferentes dos fantasmas rurais. Eles não são resultado de maldições antigas ou tragédias históricas distantes. São consequências diretas de como nossa sociedade trata os mais vulneráveis. Cada cidade tem seus becos do pinto. Lugares onde a violência se acumulou, onde vidas foram consideradas descartáveis, onde injustiças deixaram marcas profundas no tecido urbano. Mas também aprendi que esses lugares podem se curar, que é possível reconhecer o passado sem ser prisioneiro dele, que é possível honrar as vítimas enquanto se constrói um futuro melhor. Se você algum dia estiver caminhando pelo Beco do Pinto ou qualquer lugar com história urbana complexa, lembre-se, você está caminhando sobre camadas de experiências humanas. Algumas dessas experiências foram alegres, outras foram traumáticas, mas todas fazem parte da rica tapeçaria que é a vida em uma metrópole. Trate esses espaços com respeito, reconheça sua história. E se algum dia encontrar alguém que parece perdido, confuso ou em dor, talvez seja apenas uma alma que precisa de alguém disposto a ouvir sua história. Porque no final, todos nós queremos a mesma coisa: ser lembrados, ser reconhecidos, ter nossas vidas valorizadas, mesmo depois da morte. Se você frequenta o Beco do Pinto ou qualquer lugar com história urbana complexa, lembre-se, você está caminhando sobre camadas de experiências humanas. Algumas dessas experiências foram alegres, outras foram traumáticas, mas todas fazem parte da rica tapeçaria que é a vida em uma metrópole. Trate esses espaços com respeito. Reconheça sua história. E se algum dia encontrar alguém que parece perdido, confuso ou em dor, talvez seja apenas uma alma que precisa de alguém disposto a ouvir sua história. Porque no final, todos nós queremos a mesma coisa: ser lembrados, ser reconhecidos, ter nossas vidas valorizadas, mesmo depois da morte.